conselheiro de alguma entidade social? Sim, eu fiquei da IMED, que é essa entidade que eu me referi, que faz inclusão social para crianças na área de saúde e na área de educação, mas a minha atuação é muito mais, digamos, de reunião de conselho, de aconselhamentos, de diretrizes e, ao mesmo tempo, de abrir portas, ou seja, contatos, patrocínios e coisa desse sentido. Eles tinham um conselho consultivo que não fazia nada, que era só para saber como é que é, eu entrei no conselho consultivo. Depois que eu vi o que era, eu tinha algum receio, confesso, a despeito de conhecer a diretora executiva, porque era uma organização americana. E de fora, aquela coisa, será que é, não é? Será que não tem algum outro interesse por trás, tem alguma coisa religiosa por trás? Não era. Era realmente um trabalho sério, então eu acabei entrando no conselho mesmo, efetivamente. E eu aceitei quase que empurrado, né? Porque são pessoas amigas que forçaram e tal, e eu realmente não queria, por duas razões. Primeiro, porque eu queria realmente estar livre, e eu sempre busquei liberdade, tenho mania de liberdade. Eu queria estar livre, eu não queria ter compromisso, não queria ter follow-up de ninguém, de nada. Mas eu fui formado, vamos assim dizer, dentro de uma concepção de responsabilidade social. Então eu me senti obrigado, de certa forma, a aceitar esse tipo de atividade e dar uma contribuição, que foi para mim muito pesada, porque eu tenho verdadeiro horror de fazer pedidos. A minha vida inteira eu nunca fiz pedidos. Então, sobrou para mim nessa atividade justamente isso, fazer pedido. Pedir patrocínio, apresentar pessoas, encaminhar e tal. Mas eu faço porque eu acho que eu posso dar uma colaboração importante nisso, muito mais até do que as minhas opiniões. Eu acho que mais é abrir um pouco essa possibilidade deles terem contatos com indústrias, com empresários e tudo mais. Na nossa função hoje é uma função de retaguarda, eu pelo menos não ponho a mão na massa em nada, mas eu participo dessas reuniões, troco ideias, enfim, é uma coisa muito salutar do ponto de vista. Quantos membros tem? Qual a velocidade que eles se 5 membros e nós nos reunimos a cada 2, 3 meses, às vezes até um pouquinho mais, mas normalmente cada 2 meses a gente se reúne. O conselheiro ele precisa participar da organização como colaborador voluntário numa das áreas, ele precisa também, lógico, acompanhar todos os assuntos que são levados à discussão para o conselho deliberar, ou então apenas para reportar ao conselho alguma coisa. Ele precisa estar atento e consciente acompanhando esses assuntos, porque durante a apresentação do assunto ele pode fazer perguntas, ele pode dar parte, ele pode contestar, enfim, ele tem que participar mesmo como parte de um conselho que é deliberativo, não é somente um conselho que toma conhecimento dos vários assuntos, é um conselho que toma conhecimento dos vários assuntos, opina e delibera também. Isso é importante. IMED é uma entidade, o conselho traça as diretrizes, vamos dizer, estratégicas. Que projetos nós vamos fazer, aonde, em que estados do Brasil, tudo no Brasil. Porque existem empresas americanas que fazem a doação diretamente dos Estados Unidos para cá e outras que são daqui, são empresas aqui. E empresas brasileiras também. Então a gente estabelece mais ou menos uma programação anual e acompanha os resultados. Existe um outro companheiro nosso que é um empresário, que ele traz boas ideias e tudo mais, também é um captador de recursos. Eu, que discuto as ideias, sou um captador de recursos. Também, nem sempre com êxito, porque especificamente para essa entidade, eu trouxe muito pouco mas abri alguns contatos, principalmente na indústria farmacêutica, consegui um programa específico na Bahia, financiado por uma empresa e tudo mais. Mas, de qualquer forma, cada um tem um pouco da sua função. Esse médico já não. Ele não se preocupa com nada de captação, mas ele se preocupa muito com uma missão realmente. Ele põe a mão na massa, quer dizer, qual é o programa? O programa é de saúde, então ele desenvolve todo um trabalho que inclusive orienta o treinamento dos profissionais.
Então, além de ser do conselho, eu já participei na federação de várias diretorias. Eu já fui vice-presidente. O vice-presidente na federação, ele tem uma função bem administrativa. Nós temos uma folha de pagamento grande, porque não trabalhamos somente como voluntário, temos empregados contratados também. Ele se encarrega também de uma série de tarefas administrativas. Eu já participei das várias áreas como colaborador e nos últimos anos eu fiquei responsável pela área de assistência espiritual, por onde circula diariamente entre colaboradores e frequentadores em torno de 8.000 pessoas por dia. Eu sempre considerei uma chatura isso. Eu sempre tive um pouco de preconceito com esse negócio da responsabilidade social formal. Quando começou a aparecer no Brasil, o Odé de Grajó, achava uma coisa chatérrima, né? Aquela coisa de empresa correta e tal. Mas depois eu fui vendo que tem os seus lados excessos, mas tem os seus lados extremamente positivos. Então eu comecei a achar que eu tinha que fazer uma concessão aos meus preconceitos, em primeiro lugar. Então é uma questão pessoal. Tem que fazer uma concessão a um preconceito que eu tinha. A segunda questão é que realmente eu sou uma pessoa que fui premiado, digamos assim, pela sociedade, pela minha vida, tudo deu certo, eu tive competência, mas tive muita sorte, encontrei. Então achei que alguma coisa você tem que devolver. Eu não sei para quem, não é uma questão religiosa não, é uma questão... Então achei que devia participar. E a minha dúvida era essa, porque eu vou fazer o que eu justamente o que é mais chato para mim, mais constrangedor, que é ligar pro cara, olha, você vai receber fulano, é meu amigo, ele tem uma ONG, faz isso, olha, eu sou de uma ONG assim, assado, preciso disso, daquilo. É muito chato, entendeu? Eu sempre detestei, eu nunca fiz pedido, sempre fui muito reservado nessas coisas e tal. Mas quando você pede para terceiros, já é mais fácil, não é tão difícil. E quando você pede, por exemplo, vou dar um exemplo tipo, para os doutores da alegria, eu peço com a maior cara de pau e satisfação, porque é o projeto mais bonito que eu já vi na minha vida, emocionante, e que não tem uma única pessoa com a qual eu falei que não dissesse, puxa, é mesmo, é uma coisa espetacular. Então, para essa, virou até, eu diria, é um prazer você pedir para uma organização como essa. Para a média é mais difícil, porque você vai pedir para uma coisa que está lá na Bahia, criancinha pobre que está lá no interior da Bahia, e horta comunitária, tem gente que não acredita nessas coisas, acha tudo besteira, outra é higiene e saúde pública, isso aí é coisa que não vai funcionar, porque são pequenos núcleos, e depois a mãe não segue adiante o que você diz para a criança, então não acredita, então é mais difícil. Mas de qualquer forma, cada um tem que fazer o seu sacrifício, esse é o meu, que é de fazer pedido em coisas que às vezes eu não tenho muita... me sinto, não é a minha praia, digamos. Tem gente que pede com a maior facilidade, eu peço com algum constrangimento, mas peço. A federação, por exemplo, ao longo dos anos, ela recebeu legados. O que é legado? É uma doação de bens vinculada a uma determinada finalidade. Esses legados às vezes são imóveis que nós alugamos, o aluguel dos imóveis é todo aplicado na finalidade que a pessoa que deixou os bens para a federação direcionou. Nós temos também livraria, que rende também fundos para a federação, temos uma lanchonete, temos um café, o estacionamento, fazemos eventos periódicos, né? E todas as áreas participam de toda essa atividade que visa angariar recursos. Nós evitamos envolver nessa função de angariar recursos, pessoas que ainda não sejam bem ligados à casa. Por exemplo, as pessoas que vêm para assistência espiritual não é uma pessoa que ainda é um adepto do espiritismo ou vai ficar frequentando. Então, com esse tipo de pessoa, nós procuramos deixar bem distante a parte financeira.